E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então, gravando hoje mais uma aula de redação. Bom, hoje então nós vamos começar uma nova etapa, né? Nas aulas anteriores, então, nós tínhamos analisado lá duas redações de vestibulandos segundo os critérios de avaliação da prova da URGS, né? Aquelas ferramentas analíticas. Bom, hoje, a partir de agora, nós vamos trabalhar então com qualidades discursivas de uma redação, ou seja, aquilo que torna um texto mais interessante, digamos assim. Tá? Eu acho que talvez essa seja a palavra mais adequada. Bom, a gente nunca pode esquecer que quem escreve um texto sempre tem que levar em consideração a pessoa que está lendo. Então a pessoa que está lendo tem que ver naquilo algum atrativo. Então isso que a gente vai ver a partir de agora são qualidades que tornam um texto mais interessante para o leitor. Né? Mesmo que uma redação seja escrita, uma redação no caso de vestibular, seja escrita para um avaliador, a gente sempre tem que imaginar que a pessoa, que mesmo um avaliador é uma pessoa, é um leitor, é uma pessoa que está lendo aquilo ali e ela quer encontrar algo de diferenciado, algo que o agrade. Então, uma redação, ela sempre é um objeto que funciona com uma interação entre o sujeito que escreve e o seu leitor. Então, a pessoa que escreve sempre tem que imaginar uma pessoa que está lendo e que essa pessoa que está lendo quer, ao ler esse texto, agregar alguma coisa de conhecimento. Né? Ela quer ler algo fora do senso comum. Ela quer ler algo que lhe traga algo de diferente, que lhe faça refletir sobre algo. Né? Então, a partir dessa ideia, nós vamos ver a partir de agora qualidades discursivas de um texto. Bom, então a primeira qualidade discursiva que nós veremos hoje é a unidade temática. Tá? Então, nós analisaremos o texto Nós, os Seres Humanos. É um texto que foi escrito por um aluno, não um vestibulando, né? Mas foi escrito por um aluno do ensino médio. Então, o que é a unidade temática? Unidade temática é uma qualidade discursiva que dá ao leitor uma chave e um rumo que o oriente no trabalho de atribuir sentido a cada uma das palavras que lê e de estabelecer uma relação entre elas. Mudanças sucessivas de assunto obrigam o leitor a ir construindo sucessivas hipóteses sobre qual seria, afinal, o tema do texto. Então, o tema é o assunto do texto. Então, um texto ele tem um assunto. Então, unidade temática, um texto tem que ter um assunto e ficar bem claro que este é o assunto do texto. A pessoa que está escrevendo o texto, ela não pode se perder. Ela não pode começar a divagar sobre vários assuntos de modo que o leitor não consiga identificar, afinal, qual é o assunto principal do texto. Então, um texto que peca por falta de unidade temática é aquele texto em que a pessoa que escreve fala sobre várias generalidades, fala sobre várias coisas de maneira superficial. Isso é um texto que carece de unidade temática. Um texto que possui essa qualidade é aquele texto que procura, a partir de um determinado assunto, digamos assim, expandi-lo, entrar para dentro dele, mas sem ficar divagando sobre várias pequenas outras coisas. Né? Então, sobre o texto analisado, né? Esse texto analisado, né, ele peca pela falta de unidade temática, né? Porque esse texto analisado ele trata parcialmente da generalidade que apresenta. Né? Então ele traz uma lista de coisas óbvias, né? E isso não chega, na verdade, a lugar nenhum. Tu não consegue identificar, afinal, qual é o tema do texto. Fala sobre várias coisas, mas sobre nenhuma delas ele consegue dar uma sustentação, ele consegue se fixar numa coisa, ele consegue tornar aquilo algo mais
digamos, algo maior, né? Não consegue pegar um assunto e entrar para dentro dele. Então ele pega vários elementos e sobre cada um deles diz apenas generalidades. Ele repete aquilo que é o senso comum. Então não há nenhuma questão nesse texto a não ser o genérico, somos mais do que isso. Então esse texto analisado, esse texto analisado, nós, os seres humanos, ele é muito genérico. O autor, a pessoa que lê esse texto não consegue identificar afinal, mas qual é o tema do texto? Ele começa a divagar sobre várias generalidades. Então esse é um texto que peca por essa qualidade discursiva, unidade temática. Fala sobre muitas coisas, mas de maneira muito genérica. Quando na verdade ele deveria falar sobre uma coisa e sobre essa coisa tentar ser o mais específico possível, né? Expandir esse assunto, né? Então esse texto é um exemplo de falta de unidade temática. E numa redação, então, enfim, na verdade qualquer texto, né? Mas como o nosso foco é redação, então numa redação que o aluno for escrever lá na hora do vestibular, ele tem que cuidar muito disso. Não começar a divagar sobre várias coisas de maneira muito superficial, não. Focar numa coisa só e nela tentar, digamos assim, como se tivesse uma lupa, como se a pessoa colocasse uma lupa, pegar aquele texto e expandir, né? De modo que se consiga ver através daquele assunto, daquele tema, detalhes, né, mais específicos. Certo? Então tá, até a próxima, pessoal. Até mais.